No próximo slide, a gente tem aqui o desenvolvimento de um plano de ação. Então, se analisar é muito bom, se conhecer é muito bom, pesquisar essas informações, muito bom, muito relevante. Só que isso precisa ser colocado em prática. E a gente tem necessariamente que desenvolver esse plano de ação. É sair um pouco do campo das ideias e ir para a prática, pegar papel, caneta, pegar seu computador, abrir o Word, tá? Abrir um determinado documento e começar a criar de fato, colocar aqueles pensamentos que estão na sua cabeça no papel, tá? E aí você vai perceber que eles não estão estruturados de uma forma ideal, da forma que você gostaria. E aí você vai perceber ainda mais a necessidade de criar esse tipo de documento. Tá? Mas antes de criar esse documento, você vai definir os seus objetivos. Então, estabelecer metas claras e realistas para a sua carreira, considerando os seus interesses e as suas habilidades. O que significa metas claras? Então, você está desempregado hoje, por exemplo, né? E aí você pensa, eu quero um trabalho, ganhar 10 mil reais, que fique sem fazer muita coisa, que não precisa suar e coisas. Isso é uma meta um pouco irrealista. Tá? Isso não é real. Porque para ganhar um salário de 10 mil reais, você tem que ter uma trajetória profissional relevante para chegar a mensurar uma quantidade de salário como essa. Tá? Então, tem que fazer definições realistas. Tá? E esses objetivos precisam ser realistas. Criar um plano e desenvolver um plano estratégico com etapas concretas para atingir os seus objetivos de carreira. Então, se você já tem esses objetivos, o que você precisa fazer para alcançar esses objetivos? E o ideal é que isso venha para o papel também, saia do campo das ideias, tá? De boas ideias, de boas intenções, o inferno está cheio. E implementar as ações. Então, criou o plano, precisa colocar aquilo em prática e fazer um acompanhamento do progresso e fazer ajustes nesse plano sempre que é necessário. Quando você for, de fato, colocar isso no papel, colocar isso na prática, você vai perceber que é mais difícil do que você imaginava. Na cabeça da gente parece que está tudo organizado, mas quando a gente tenta colocar no papel, tenta de fato criar um plano, criar uma estratégia, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas mesmo com essa dificuldade, a gente deve criar esse passo a passo, né? Criar essas etapas e segui-las, né? Implementar essas etapas e no processo de implementação nós vamos fazendo os reajustes necessários de acordo com cada realidade. Preparação para a entrevista de emprego, algo muito importante. Então você fez lá o teu trabalho, o teu levantamento, conheceu seus objetivos, estabeleceu metas, começou a colocar isso na prática. E agora, Hélio, o que eu faço? Você precisa criar o teu modelo de currículo, fazer um currículo bem relevante, bem estruturado, com um objetivo bem claro, com descrições das experiências que você teve. Eu percebo, né, é um erro muito comum no currículo, principalmente aquele currículo de cyber, que o objetivo é bem genérico, ele quer contribuir para o desenvolvimento da empresa, mas está fazendo o quê? Né? Você quer fazer o quê? A empresa quer saber o que você quer fazer, tá? O que você está disposto a fazer. E depois, a empresa precisa saber o que você já fez, quais são suas experiências. Até porque dá muito trabalho treinar uma pessoa do começo. Então ela precisa saber se você já tem alguma formação, se você já tem alguma habilidade e se você implementou essas habilidades nas outras oportunidades de emprego que você teve anteriormente. Quanto tempo você passou em cada uma dessas oportunidades. Hoje em dia é comum que as pessoas passem pouco tempo, questão de meses, no trabalho. Então a gente vê experiências de 3 meses, 4 meses, 6 meses. Isso é muito ruim para o currículo, porque você demonstra ser uma pessoa volátil quando isso acontece. Você muda muito facilmente de emprego, ou você não fica tempo suficiente no emprego, e aí o empregador pode se perguntar por que isso acontece? Por que está passando pouco tempo?
Será que ela não está se adaptando ou ele não está se adaptando no trabalho? Será que ele não está fazendo um bom trabalho? Olha a quantidade de coisas que eu vou trazer aqui para analisar. E se o teu currículo parecer um pouco confuso, você não vai ser convidado para uma entrevista de emprego. Passando aí essa etapa da entrevista, né? O entrevistador gostou do currículo, convidou você para uma entrevista, você chegou lá. Às vezes a entrevista ela é em grupo, às vezes é uma entrevista individual. E para se preparar para a entrevista de emprego, Hélio, o que eu faço? A primeira coisa que você vai fazer é fazer uma pesquisa da empresa, entender a missão da empresa, a visão, os valores, a cultura, tá? Conhecer a empresa a fundo. Onde que estão essas informações, Hélio? Elas estão no site da empresa, nas redes sociais da empresa. Hoje em dia dá para coletar muita informação a partir das redes sociais, tá? E os desafios para responder perguntas de forma informada. Então, por exemplo, uma pergunta que pode aparecer numa entrevista que você precisa conhecer a empresa para responder por exemplo, no que a empresa faz. Você sabe o que nós fazemos? Se um entrevistador pergunta para você, você sabe o que a nossa empresa faz, com o que nós trabalhamos? E aí, ter essa informação é muito importante. Ter uma boa resposta, né, da atividade, do campo que a empresa atua é muito importante e vai te colocar na frente aí dos demais concorrentes. Tá? Praticar essas respostas. Então, existem perguntas que são comuns nas entrevistas. Né? Por que você saiu da sua última empresa? O que motivou você a querer trabalhar com a gente? Às vezes o sincericídio exagerado aqui pode te atrapalhar. Se você está buscando essa oportunidade e você fala que, eu estou aqui porque foi a que apareceu, então eu vou ver aqui no que vai dar. Primeiro que a empresa não gosta desse tipo de perfil, vê no que vai dar. Então não é algo planejado. Se der, deu. Se não der, não deu. Então você não tem um sonho, você não tem um objetivo de trabalhar naquela empresa. Então, você vai perder pontos aí dentro desse processo seletivo. Então, antecipe perguntas comuns. Por exemplo, as perguntas, cita para mim três qualidades e três dificuldades que você tem, três defeitos, e aí um ponto forte, um ponto fraco. Você precisa estar preparado para responder esse tipo de pergunta também. Tá? Você precisa fazer simulações de entrevista, foi um ponto que a gente já citou, tá? E precisa se preparar para essas perguntas. Tá? Então, faça entrevistas simuladas para praticar sua postura, seu tom de voz, seu contato visual. Então, olho no olho da pessoa, nada de ficar gaguejando, nada de ser muito prolixo, às vezes de falar demais, de falar que, inclusive, aquilo que não está sendo perguntado. Tá? E fazer perguntas para o entrevistador. Então, quando você faz perguntas para o entrevistador, você muda, troca um pouco o papel. Né? Você foi lá para receber perguntas, mas quando você pergunta para o entrevistador, você demonstra que você está interessado, que você está engajado. E isso vai contar pontos positivos para você. A negociação de salário é uma etapa também muito importante. Então, antes de saber se a proposta da empresa do salário é boa ou é ruim, você precisa conhecer quanto que o mercado paga para aquela determinada vaga que você quer atuar. Então, fazer uma pesquisa de mercado e analisar a faixa salarial da posição e os benefícios padrão do setor. Então, se você distorcer muito dessa faixa salarial, você vai ter dificuldades aí para conseguir essa vaga. Então, quando a empresa te oferecer um determinado salário, ela já tem a noção de quanto que os concorrentes pagam para essa determinada vaga. E aí você precisa também ter essa noção para negociar frente a frente com aquela empresa. Você precisa estar preparado para fazer
essa proposta. Então, estabeleça requisitos mínimos e uma margem de negociação. Talvez você não tenha um número específico, mas ter uma margem é bem interessante, tá? De 2.000 a 3.000, de 4.000 a 5.000, a partir de R$ 1.500. Caso tenha essa pergunta, né? Qual o teu interesse? Quanto você está interessado em ganhar no seu trabalho, né? Para essa determinada vaga, né? A partir de quanto você está disposto a receber. E esse momento é um momento de negociação. A gente sabe que o melhor momento para negociar o salário é quando você chega na empresa. Esse é o melhor momento. Quem já tentou pedir aumento de salário depois que está dentro da empresa, já sabe quão difícil é fazer essa solicitação. Tá? E a maioria das vezes essa solicitação ela é negada. Tá? Então, na entrada é o melhor momento, porque a empresa gostou do seu perfil, né? Se você já chegou nessa etapa, ela está interessada em contratá-lo, e aí a margem aí de negociação vai ser maior, tá? Para cima, né? No caso, né? É o que todo mundo quer, é o que todo mundo espera. Tá? E apresentar uma proposta, né? Ser comunicativo, ser assertivo, ser confiante, porque se nem você tem certeza dos valores que você está passando, isso vai abrir margem para negociar esse valor para baixo. Por exemplo, tá? Você fala assim, olha, eu queria ganhar R$ 3.000, mas se não der, não tem problema, a gente negocia, coloca um valor menor. Às vezes a pessoa nem perguntou, tá só assim, não está na negociação em si, tá só em um levantamento de informações e você já fala que é negociável. Então já demonstra um certo desespero aí pela vaga, o que abre oportunidade da empresa fazer uma negociação para baixo e achatar esses valores que você passou inicialmente. Fica tranquilo que se o entrevistador se interessar e esse valor não for o valor da vaga, ela vai te fazer uma contraproposta, ela vai perguntar se você aceita ali um valor menor. Para fazer uma transição de carreira, para fazer uma recolocação profissional, é muito importante que você tenha networking. Tá? Uma palavrinha aí que está sendo muito utilizada. E o que é o network no final das contas, tá? Você pode pensar, eu me confundo com essas palavras em inglês, mas o que é no final das contas o network? É amizade, é relacionamento. Então, manter uma rede de contatos profissionais e aproveitar oportunidades. Então, quando você conhece pessoas, essas pessoas podem abrir portas para você e você também pode abrir portas para ela. É assim que funciona o network. Não é só venha nós, vosso reino também. Tá? Desenvolvimento de novas habilidades. Então, estudar, fazer cursos, procurar se informar, se manter atualizado. Tá? E quando eu falo estudar, não é só fazer uma faculdade, não é só fazer um curso técnico. Estudar, se preparar, é ir no YouTube, é pesquisar por aquela profissão, por aquela carreira, é, estar perto de profissionais que você conhece, que executam aquela determinada atividade. E fazer uma busca ativa de vagas, pessoal, muito importante. Utilizar as plataformas digitais, e contatos para identificar essas oportunidades. Olha aí o network. Quando eu falar contatos, é network. Amizade é network. Relacionamento é network. E muito importante também é ter resiliência nesse processo. Você precisa ter paciência. Mantenha uma atitude positiva e perseverante durante a sua transição de carreira. É buscar essas vagas, mas buscar com o pé no chão, buscar sabendo que isso não vai acontecer amanhã, nem depois, pode levar um tempo. E se você desanimar, você vai desistir. Então você precisa manter uma atitude positiva. Para concluir, então, o que nós falamos aqui nessa aula? Falamos sobre a implementação do plano de ação, busca de oportunidades, construir uma rede de contatos, um autoconhecimento contínuo, né? Se conhecer continuamente, desenvolver novas habilidades, se preparar para as entrevistas e negociar as ofertas de trabalho que você receber. Saber se elas são realmente relevantes, se elas estão se encaixando no projeto futuro que você tem.
E para finalizar, a gente tem aqui a frase: a jornada de orientação profissional é um processo contínuo de autodescobrimento, exploração de opções e preparação para a próxima etapa. Siga em frente com determinação e aproveite essa oportunidade de encontrar uma carreira gratificante. É muito importante, você precisa ser feliz fazendo aquilo que você faz. Não cai nessa historinha que todo trabalho é bom, que isso não é verdade, isso não é sustentável.